Olá, meus amigos celebrantes. Você que está em São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro, ou mesmo fora do Brasil, aquele nosso abraço e boas-vindas. Estou muito contente de estar aqui com vocês nesse projeto que é fora de série, que eu creio totalmente. Meu nome é Lisânias Moura, eu sou pastor sênior da Igreja Batista do Morumbi, mas eu creio que eu posso me apresentar também como um codependente em recuperação. Atrás disso está o fato que, como muitos de vocês, são pessoas que estão em crescimento naquilo que Deus quer fazer para vocês. Por isso eu me sinto muita vontade de estar com vocês nesta hora. Se você estiver nesse momento nos assistindo, nesta noite, se for amanhã no outro horário, o importante é a alegria de estarmos juntos, celebrando Deus, sabendo que Deus nos chamou para celebrarmos a vida. Ele veio para nos dar vida. Mas, de certa forma, por causa do mundo que nós vivemos, muitas vezes a alegria da vida ela é roubada de nós. Muitas vezes as crises, muitas vezes as dependências, as codependências, tiram de nós aquela alegria interior, aquela satisfação por viver, que só Jesus pode nos dar. E nesse momento, eu queria contar uma história, ou recontar uma história de uma personagem do Novo Testamento que eu creio que muitos de vocês conhecem. Ela é conhecida como a mulher samaritana, porque veio da cidade de Samaria. Mas tem uma coisa na vida daquela mulher que eu creio que tem relação conosco, ou com muitos de nós. A palavra adicto ou adicção não aparece nesse texto de João capítulo 4. Mas eu creio que não é exagero dizer que aquela mulher tinha uma adicção por relacionamentos afetivos. Por isso essa busca. E quando Jesus disse para ela trazer o marido dela para aquela cena, ela diz, eu não tenho marido. Jesus respondeu, você não tem, porque o que você tem agora não é seu marido, você já teve 5. Mas como é que entra aí a questão de celebrar a vida nessa história? A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que Deus quer que nós celebremos a vida, Ele é o mais interessado nisto. E o texto em João capítulo 4 diz uma frase muito interessante, quando ele diz, era necessário para Jesus passar por Samaria. Ele não tinha que passar por Samaria, tinha um outro caminho para onde ele estava indo, mas por que é que ele quis passar por Samaria? Eu creio, tenho certeza, porque Jesus sabia quem ele queria encontrar. E ele queria trazer para aquela pessoa, para aquela mulher, a alegria de celebrar a vida. E qual é a aplicação conosco imediata? É que mais do que você mesmo, quando você se acha num contexto de adicção ou de codependência, você não pode esquecer que Jesus é aquele mais do que qualquer outra pessoa, mais do que o seu padrinho, mais do que aquela pessoa que é um mentor para você. Ele é a pessoa mais interessada em levar para você a experiência de celebrar a vida. Para Jesus não foi trabalho extra encontrar aquela mulher. Encontrou uma mulher que para todo mundo era uma mulher rejeitada, era uma mulher com estigma. Uma mulher de 6 relacionamentos, como muitas vezes aqueles que sofrem com adicção têm uma espécie de selo na testa, adicto. E Jesus quer transformar isto. Para ele não tem problemas mudar de itinerário, mudar de hora, porque ele vê você, ele vê as suas lutas, como vê as minhas. Se você é um codependente, ele vê as suas lutas como codependente. Se você é um dependente, ele vê, e mais do que ninguém, ele quer interferir na sua vida para levá-lo a celebrar a vida. Mas tem outro detalhe que tem a ver com Jesus lidando com uma pessoa que era adicta. Ele percebe o que ela precisa. Ele pede água. O texto fala que ele estava cansado, então ele vai na beira de um poço. Mas não foi por acaso, ele sabia que ia encontrar no poço, porque o costume era que as pessoas fossem buscar água ou no começo da manhã ou no fim da tarde. Só ia ao meio-dia as pessoas que eram mal vistas na sociedade, como aquela mulher. Mas Jesus queria um encontro com ela. E ele usa uma linguagem que ela entendia. Eu estou com sede. Como Jesus entende a sua fala, a sua linguagem. Eu lembro meu primeiro contato com pessoas adictas, era uma linguagem que eu não entendia quase nada. Típica. Isso não é o maior problema. Mas às vezes quando pessoas veem outras pessoas com esse tipo de linguagem, a tendência
Fica para lá. E talvez uma das maiores dores do adicto, isso tira dele a alegria para celebrar a vida, é a rejeição. É não ser entendido. Então ele se move para um gueto de pessoas iguais a ele. Mas aqui, uma das singularidades dessa história, ou a singularidade dela, é que o Criador de todas as coisas, o próprio Deus, ele vence essa barreira. Ele não está preocupado se as pessoas vão falar. E um judeu encontrando com a mulher samaritana, além de ser samaritana, ela era mulher. Jesus ultrapassa as barreiras. Para ele, ele não faz diferença entre quem quer que seja. Mas ele procura criar o contexto para a pessoa sentir-se acolhida. E aquela mulher na conversa com Jesus, ela não entendeu a princípio o que Jesus estava querendo dizer para ela. Jesus sabia. Ele foi aprofundando a conversa e disse para ela, eu quero beber, eu quero água. A mulher fala, mas você como um judeu, como é pede água para o samaritano? Ele falou, se você soubesse com quem você está falando, você pediria, ele daria água, água da vida. Uma água que nunca mais você ia precisar tomar outra água. Por que ele diz isso? Ela entendeu H2O. Mas sabe o que Jesus quis dizer? Você tem sede por alguma coisa que é muito mais profunda do que água. Ele não havia dito sobre os maridos dela. Mas ele disse, em outras palavras, eu sei a sede que você tem dentro de você. E só tem alguém que pode satisfazer essa sede. Ela entendeu novamente que era H2O. Mas Jesus aprofunda a conversa e disse para ela, vai chamar teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. É verdade, aquele que você tem agora não é seu marido. Jesus toca na ferida. Era como se ele dissesse, você tem uma sede que você está tentando preencher com relacionamentos. E isso não satisfaz, porque você está na sexta tentativa e você continua sedenta. Estou totalmente atrás, apoiando o Celebrando a Recuperação. Eu creio que aqui, na sua igreja, onde você se encontra, é um lugar de restauração. Mas não é nenhum programa que consegue satisfazer a necessidade das pessoas. Celebrando a Recuperação é fantástico. Só que ele vai além. Ele aponta. Eu me apresentei também como codependente. Eu frequentei por 4 anos um grupo de apoio por causa de 2 filhos que eu tenho. Os 2 passaram pelas drogas. Eu via falar muito lá no poder superior. Mas muitas vezes, a minha esposa e eu, muitas vezes expressamos que o poder superior é um. É Deus. E Jesus quis dizer para ela, você tem uma sede. E eu posso satisfazer essa sede. Por mais o que está atrás da sua adicção, da nossa codependência, está uma busca por algo que a gente não tem controle para conseguir por nós mesmos. Mas é tão maravilhoso lembrar que é Jesus que veio ao nosso encontro e diz, eu posso satisfazer esta sua sede. Naturalmente, você sabe que a adicção é apenas a parte mais externa do nosso problema, dos nossos problemas. Existem coisas interiores que nenhum programa satisfaz. O programa aponta ao norte. O norte é Jesus. Mas a promessa que ele diz, se você beber dessa água, você não vai ter mais sede. O que ele está dizendo é que nunca mais, ele não está dizendo que nunca mais ela teria problemas. Ele está dizendo quando a sede voltar, eu estou aqui para satisfazer a sua necessidade. É isso que Deus quer fazer conosco, em nossas adicções ou codependências, quando a gente recai. Quando a gente recai é que a gente tem que lembrar que eu deixei de beber da água. Na hora que veio a fissura, na hora que veio a vontade de controlar aquilo que eu não posso controlar, eu tenho que lembrar, Jesus satisfaz a minha sede. É para Ele que eu vou. Mas uma coisa para terminar.
A mulher tinha uma má reputação na cidade. Ela era mulher, ela era samaritana e ela estava no 6º relacionamento. Mas o que ela faz? Depois que ela entende quem Jesus era, quando ele se apresenta como profeta, quando ele diz que lugar de adorar não é nem em Jerusalém, não é em Samaria, mas é adoração pessoal, de onde a pessoa recebe a satisfação que Deus dá, ela vai para a cidade. E eu suponho, imagino que ela chegando na cidade, talvez, ela devia ser uma mulher bonita, aparentemente, porque para passar por 6 casamentos e não ser rejeitada, mas eu imagino que quando ela entrou na cidade, talvez começaram os cochichos. Lá vai aquela, lá vai a adúltera, lá vai a mulher da vida. É interessante porque ela não se intimida. Quando a gente deixa Jesus satisfazer as nossas vidas, a gente começa a ter coragem. Coragem para celebrar a vida. E descobrir que a vida não é celebrada com o meu objeto de adicção. Nem a vida é celebrada com aquilo que me faz um codependente. A vida é celebrada quando eu reconheço que para viver esta vida, só em Jesus eu tenho o que eu preciso. Inclusive, na hora que a droga, que os relacionamentos, que o jogo, que a pornografia começa a apertar de novo. Ela entendeu, ela vai para a cidade. Ela vence a barreira da rejeição. Porque agora ela descobriu que a pessoa mais importante na face da terra a havia acolhido. Então, se aqueles homens da cidade não a acolhessem, não era tão importante mais, porque a pessoa de que ela mais precisava ser amada trouxe amor para ela. E ela diz, olha, eu encontrei aqueles que vocês esperavam. E eu suponho que ela fala de uma forma tão convicta que os homens correram para conhecer aquele profeta. É nesta hora que entra o conceito de celebrar a vida. Aquilo que o objeto da minha adicção traz, vocês conhecem muito bem se você é adicto, aquilo que eu quero controlar, que me torna um codependente, aquilo perde a sua força. Quando eu descubro que o que realmente me traz prazer é fazer o que Deus quer, mesmo quando eu me sinto fraco. E aquela mulher chegou com tanto entusiasmo. Era como se as pessoas dissessem para ela, uau, ela agora tem vida, ela está cheia de alegria. Agora que não é uma alegria de plástico, mas é uma alegria real. Ao ponto de o texto dizer que os homens da cidade creram no que ela havia falado. E agora, o estigma que ela tem na testa não é mais de uma mulher da vida, não é mais de uma mulher adúltera, não é nem mais a mulher samaritana. Agora, o que ela tem na testa é aquela mulher conheceu Jesus. Por isso ela está alegre. O que eu quero dizer com isto? Conhecer Jesus não quer dizer que nunca mais você vai ter tristeza, nunca mais você vai ter problemas, nunca mais você vai recair. Conhecer Jesus significa que quando aquilo que me falta vem à tona, e eu tento preencher com drogas, com pornografia, com bebida, com jogo, Jesus é aquele que me capacita para atravessar esse momento. Você conhece, talvez alguns de vocês conheçam a história do apóstolo Paulo, quando ele estava preso, e ele recebeu uma oferta dos irmãos dele, dos amigos dele da cidade de Filipos. Ele estava preso. Ele não sabia se ia chegar vivo no fim do dia ou não. Ele recebe a oferta, ele fica alegre pela oferta que ele recebeu, afinal de contas, ele estava passando por necessidades. Mas ele disse, mais do que a alegria de ter ganho esse dinheiro, é o que eu descobri. Ele disse que descobriu o segredo do contentamento. E a palavra contentamento não tem a ver tanto com alegria. Tem a ver com recursos. Os recursos que ele tinha nele. E ele disse que os recursos não são dele, embora estava nele. Os recursos eram Jesus, quando ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu querido e minha querida, quando a tristeza bater, quando a vontade de usar de novo volta, quando o medo vem de uma recaída,
não deixe que isto acabe a celebração da vida na sua vida, mas corra para Jesus. Uma das palavras usadas no texto que eu mencionei é a palavra sede. Na cruz, Jesus disse: tenho sede. Ele sentiu a sede da distância do Pai, porque nas costas dele ele carregou todos os nossos pecados, inclusive o pecado da adicção e o pecado da codependência. Ele teve sede do Pai. Não era só sede de H2O, que naquela hora o Pai havia se afastado dele, porque ele tinha posto nas costas dele o nosso pecado. Mas tendo sede, Jesus entende qual é a sua sede e a minha sede. Por ele ter passado por sede, ele entende a sua luta. Quando dentro de você, alguma coisa que você nem sabe explicar começa a doer. E é nessa hora que eu preciso correr, não para o objeto da minha adicção, mas correr para aquele que na cruz morreu por mim. Tendo sede, tornou-se a água da vida. E é isso que faz a gente celebrar a vida, mesmo em dias difíceis. Que Deus abençoe você. Que nessa caminhada de recuperação ou de restauração, você descubra cada dia que Jesus, por ter tido sede, melhor dizendo, entende sua sede. E nele você pode todas as coisas, não na sua força, mas naquele que te fortalece. Que Deus te abençoe, que seja um congresso, o congresso mais marcante na sua vida, que Deus possa trazer para dentro de você a alegria de celebrar a vida que Ele quer dar para você. Deus abençoe vocês.